de Salvador, nesses nossos últimos encontros, falou tanto e com tanta propriedade sobre intercâmbio. Então está aqui também Daniela Peixoto Pereira, essa jovem linda, né, uma presença viva, não é? De como os intercâmbios podem fazer e fazem a diferença na vida desses jovens. Não é isso, Salvador? A Daniela, ela foi uma intercambista do Rotary. Ela foi uma intercambista pelo Rotary Clube de Jundiaí. Fez 2 intercâmbios, certo, Dani? Sim, eu fiz 2 intercâmbios, um de curta duração e um de longa. Correto. Nós já explicamos aqui o de curta, o período menor, mais um família a família de férias. Esse de curta você fez para onde? Eu fiquei nos Estados Unidos, numa cidadezinha bem perto de Orlando, na Flórida. Na Flórida. E foi bom? Foi incrível. Eu tenho contato com os meus amigos de lá até hoje. Fiquei uns 3 meses e foi uma experiência muito boa, porque eu já sabia um pouquinho do inglês, porque eu estudava desde pequena, mas consegui aprofundar bastante o conhecimento da língua lá, vivendo na prática, e era verão, então fui bastante para Disney. Foi bem gostoso. Deixa eu me perguntar, você, numa das conversas, porque viu, Salvador, chamou minha atenção quando nós, na conferência de Águas de Lindóia, Sim. em maio, aí eu vi lá, tinha umas imagens, e eu vi os jovens, né? Nós trouxemos, inclusive aqui, os jovens, né? Envolvidos também na conferência Rotaract, Interact. E aí eu vi a imagem de Tânia, claro, de Daniela, e eu até pergunto quem era a jovem e tal. E aí eu me recordo que Tânia, a mãe, não é? O Agenor, que está aqui conosco, eu também falou, olha, a Dani está se destacando, tal, e qual e qual. E você me conta, então, está nos falando que você começou o intercâmbio aos 15 anos. Aos 15 anos. E como é que foi esse seu ingresso? De onde, como que surgiu, né, esse despertar para o intercâmbio? É interessante comentar, não é isso, Salvador? Sim. Surgiu como? De onde veio a vontade de sair? Eu sempre conversei com a minha mãe sobre fazer intercâmbio, morar fora um tempo, porque eu sempre tive bastante interesse em conhecer várias culturas, eu sempre gostei de estudar várias línguas, desde pequeno eu estudei em escola bilíngue, então eu sempre falei inglês e tinha aula de espanhol. E aí, quando eu comecei a ter contato com a cultura japonesa, também comecei os estudos de japonês. Então, eu sempre gostei de bastante culturas e conhecer... Vem o propósito do intercâmbio do Rotary, que é um intercâmbio cultural, correto, Dani? Sim. E você falou de Japão. Esse foi seu segundo intercâmbio? Foi meu segundo intercâmbio, foi em 2016, quando eu tinha 16 anos. No ano seguinte? No ano seguinte. E aí você ficou 1 ano no Japão? Eu fiquei um ano. E como que é a vida no Japão? Como que foi isso? Conta para nós aí, o público quer ouvir um pouquinho. Saber. Até porque, Salvador, eu até tomo a liberdade de acrescentar a pergunta, Daniela, porque você, depois que você responder a primeira pergunta, também comentar conosco para os nossos telespectadores, por que o Japão? Né? Porque normalmente o intercambista fala, eu quero ir para o Canadá, vou para Londres, vou para Paris, né? Agora, poucas vezes eu ouvi falando, olha, eu quero ir para o Japão. Até porque, para ir para o Japão, precisa falar japonês, precisa ter proficiência na língua, né? Então, comenta conosco, assim, fique à vontade, viu, para comentar aí com os nossos telespectadores, não é isso, Salvador? Isso aí. Então, todos querem ouvir. A experiência do Japão foi transformadora. O Japão é uma cultura completamente diferente do Brasil e a gente já sente a diferença logo nos primeiros dias lá, não só por conta da cultura e da língua, mas da independência que nós, jovens, temos lá no Japão. Então, independente de onde você mora, você vai sozinho para a escola. Você vai de bicicleta, de trem, de metrô ou a pé mesmo, mas os seus pais não te levam, o host family não leva para a escola, você vai sozinho. Aqui no Brasil é uma coisa que parece inviável ir sozinho para a escola, mesmo que ela fique a 10 minutos de distância, por conta da questão da segurança. Mas lá a gente tem um uniforme, era uma saia que vinha até aqui, bem comprida, um uniforme bem rígido, o cabelo não podia ser solto. Na minha escola, ela era uma escola católica, só de mulheres, então
foi um choque bastante grande, que isso não é uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, escola só de mulheres. E eles são muito certinhos com as coisas. Uma coisa que eu senti lá é que eles esperam que você se adapte completamente à cultura e se dedique bastante à língua. Então, eles esperam que você seja um japonês no Japão, mesmo que você seja um intercambista. Eles esperam que você siga todas as regras, que você entenda o comportamento japonês e se dedique ao estudo da língua. Eles acham desrespeitoso você estar no país deles e não se dedicar a aprender o idioma deles. Aliás, no intercâmbio, no programa de intercâmbio de Rotary, isso é importante dizer, o único destino que é exigido conhecimento prévio da língua antes é o Japão. É o Japão. E você teve que estudar bastante, né? Antes do intercâmbio, eu já tinha começado a estudar o japonês por um ano, porque eu queria o Japão, sempre quis Japão. Para mim, era o meu objetivo ir para o Japão. São poucos candidatos, mas também são poucas vagas, eu sei, porque por causa da participação no programa de intercâmbio, e bem disputada. E realmente a proficiência na língua faz a diferença na escolha do candidato ao intercâmbio. E até ela está nos passando informações assim, extremamente preciosas, porque quando o jovem escolhe para o Japão, certamente já tem essa orientação, não é isso, Daniela? Olha, a disciplina aqui é assim, os hábitos são esses, os costumes esses, as regras são essas. Você está disposta a encarar isso, não é? Sim, a gente passa por um treinamento antes de ir bem rígido também, de postura, comportamento, idioma. A Jane Hatanaka, que me guiou durante todo esse processo, sou extremamente grata a ela, porque pode parecer difícil no começo, mas é que na prática realmente é assim. Eles são bastante rígidos com comportamento, postura, disciplina, linguagem, pontualidade, uma coisa extremamente importante. Eles exigem essa independência também. Se você precisar ir lá, você vai sozinha. Se você precisar estar no Rotary às 10 da manhã de uma terça-feira, às vezes eles podem te dar carona, mas espera-se que você vá sozinho e esteja lá esse horário. E 10 horas, se você chegar às 10 horas, você já está chegando tarde. Sempre chegar antes uns 10 minutos. Eles são bem rigorosos com essa questão. Você citou aí a Jane, então, para o público, para você. Eu ia perguntar. A Jane é uma rotariana, ela é de São Paulo. Ela é especializada na cultura asiática, principalmente a japonesa, mas toda asiática. E ela normalmente faz a preparação dos intercambistas do Brasil que vão para lá. Ou seja, é uma das preocupações no Rotary com o intercambista para mandar as pessoas preparadas para poder aproveitar. Mas a Elza, Dani, ela comentou de imagens que ela viu da conferência e você estava lá toda festeira junto com os intercambistas e tudo. E aí é um ponto que nós não falamos de intercâmbio até hoje, o Rotex. O Rotex, que é um grupo de ex-intercambistas que ajudam os intercambistas novos, se encontram. Fala um pouco disso, que você é membro do Rotex, né? Você participa de certa forma. Conta para o pessoal o que é o Rotex, que eu acho que é outro ponto forte para os intercambistas. Né? Até para que eles possam compreender e se sentir confortáveis, né? Sim, o pessoal do Rotex é um grupo conforme o Salvador já falou, de ex-intercambistas. A gente se reúne, faz reuniões e tenta melhorar a experiência tanto dos intercambistas que estão aqui no Brasil, quanto dos intercambistas que vão fazer intercâmbio. Então, a gente organiza eventos, saídas, treinamentos. Recentemente teve o treinamento com os intercambistas brasileiros que vão fazer intercâmbio agora, no final desse semestre, começo de agosto. E é bem legal, é realmente uma família, porque a gente já tem essa experiência e a gente sabe como é na prática difícil, às vezes, estar numa cultura completamente diferente, ou mesmo em culturas parecidas, num ambiente que você está sozinho, não está com a sua família, com seus amigos, na sua zona de conforto, e a gente tenta passar essa segurança e ajuda também para os intercambistas de uma forma divertida. Ou seja, usam a experiência que vocês tiveram no intercâmbio para dar suporte aos intercambistas de fora que estão aqui e na preparação dos que vão viajar, correto? Isso, exatamente. Ou seja, são facetas do intercâmbio que a gente ainda não havia mostrado, mas tem todo um pacote por trás que muitos programas comprados de intercâmbio não têm, né? Que o Rotary oferece. Agora, o mais importante, Dani, o que toda essa experiência, esses 2 intercâmbios,
contribuíram na sua formação pessoal e profissional, né? Preparação de carreira e tudo? O povo quer saber. O pessoal quer... Com certeza. Principalmente os jovens. Os jovens, né? Quando eu estava no intercâmbio, foi 2016, 2017, que foi o meu segundo intercâmbio no Japão, e eu voltei, era o meu último 6 meses de pré-vestibular, e eu decidi que eu queria fazer relações internacionais justamente porque eu gostava muito de aprender culturas novas, aprender línguas novas, e eu tinha decidido, falei assim, é isso que eu quero. Eu comecei a graduação em 2018 em Relações Internacionais, mas depois de um tempo eu mudei para Direito, porque eu prezo muito por justiça social e pazes, e eu vi que em RI eu ia ter um pouco menos isso do que eu veria em Direito. Então, eu fui guiando minha jornada acadêmica por conta disso e eu estava decidida que um dia eu iria voltar para o Japão. Essa experiência no Japão foi muito boa para mim, foi realmente a realização de um sonho e eu queria voltar. E eu comecei a aplicar e pesquisar bolsas e formas de ir para o Japão e consegui me manter lá, né, fora do trabalho, estudo, mas eu quero me especializar em paz e segurança internacional, então eu sempre pensei em fazer mestrado. Então, eu conheci uma bolsa de estudos, que é a bolsa do SDG Global Leaders, da JICA, que é uma agência de cooperação internacional do Japão. E eu prestei, e recentemente eu recebi a notícia de que eu fui aprovada em 2 faculdades no Japão, com bolsa 100%, tanto na faculdade de Kyushu, que fica localizada em Fukuoka, quanto a própria faculdade de Nagoya, que fica em Nagoya. As 2 são top 7 faculdades no Japão, são consideradas faculdades imperiais de altíssima excelência acadêmica, então é realmente um privilégio estar lá. E um fator decisivo na minha entrevista, eu tive a entrevista preliminar em outubro de 2023 com um ex-professor da USP de Direito, e ele perguntou, você já teve essa experiência com a cultura japonesa? Porque é difícil você estar lá sem nunca você ir para o intercâmbio e nunca ter tido contato. E eu falei do intercâmbio do Rotary e eu sinto que foi ali que mudou a minha aprovação na bolsa. Agora, antes disso, quando você aí comenta que você deixou relações internacionais e buscou se guiar pelo direito, foi quando isso? 2020. Que aí você fez uma faculdade de Direito. Sim. E fez aqui no Brasil. Sim. Não é isso? Enquanto isso, você se formou, graduou-se o ano passado. Isso, em dezembro de 2023 eu me formei em Direito. Você se graduou. E nesse período, foram 5 anos, né, de faculdade de Direito. Você até graduou-se, eu vou até falar aqui o nome da faculdade, é FACAMP, né? Isso. Em Campinas. E nesse período, nesses 5 anos de graduação, você ficou o tempo todo no Brasil ou, né, ficou viajando? Como é que foi? Porque assim, os jovens aí, as pessoas, os pais, não é, também podem até compreender, né, como é que funciona, não é, essa transição e tudo, até você conversar com o professor da USP, né, em Salvador. Com certeza, né? Com certeza. Né? Você falando que quer seguir a carreira, pensando em paz, tudo, aí já tem uma influência de Rotary. Com certeza. Que é um dos objetivos de Rotary. Segundo, você, graças ao intercâmbio, você conseguiu o que quer, né? Sim. Senão não teria, ou seja, foi alavancada na profissão, na carreira profissional. Sim. E que faz a realização pessoal. Os relacionamentos, o intercâmbio, você participa de um grupo que você chama de família, você conhece gente do mundo inteiro, tem amigos do mundo inteiro, ou seja, o intercâmbio faz diferença. Faz muita. Você muita recomenda para os jovens? Com certeza, muda a sua vida, é uma experiência transformadora. Eu tenho minhas melhores amigas moram no mundo inteiro hoje em dia. Minha melhor amiga é do Japão, a Chiho, tenho amiga do Canadá, da Finlândia, e até hoje a gente manda em contato. Então, faz a diferença. Faz. Né? E você? Animado, então, quando você embarca? Quando vai para o Japão? Final de setembro, porque as aulas começam em outubro, dia 1º de outubro, então, final de setembro estarei embarcando. Agora, eu gostaria que você comentasse conosco, para você, né, se habilitar, se candidatar a uma vaga, não é? Na universidade, nas duas universidades das 2 cidades no Japão,
exigiu-se que você apresentasse um projeto. Esse projeto, que é muito interessante, gostaria que você comentasse. Eu sei, sei até o título do projeto, mas é importante que ela comente, viu, Salvador? Né? Como é que foi, como é que você pensou nesse projeto? Primeiro, eu sei que ele tem aí, comenta, né, tem um nome muito, muito específico que chama atenção, e por que você se inspirou nesse projeto? Sim, o título do meu projeto de pesquisa para o mestrado é a atuação do direito internacional contra a proliferação nuclear, e eu vou fazer o estudo de caso de Hiroshima e Nagasaki. O Japão, para você conseguir se candidatar a uma vaga de bolsa, ele não só a bolsa, mas nas próprias universidades para mestrado, ele exige que você tenha um projeto de pesquisa já bem definido e que seja provar o interesse de ser no Japão, né? Por que você precisa estudar isso no Japão especificamente? E por isso que eu escolhi esse tema. Eu gosto muito dessa questão de paz e segurança internacionais, e o Japão, por ter sido o único país da história a ter sofrido ataques nucleares, é o melhor país para se estudar. Inclusive, sim. Desde então. Inclusive, Hiroshima eu apliquei, foi uma das faculdades que eu apliquei também, mas nessa eu acabei não sendo aprovada. Fui aprovada nas outras duas. Entendi. E após esse mestrado? São 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. Quais as opções, quais os planos? O que você pensa depois disso? Qual a sequência da carreira? Eu tenho algumas opções, mas eu com certeza vou tentar prorrogar minha bolsa para o doutorado também. Então, eu pretendo ficar no Japão pelos próximos 5 anos e meio, 6 anos. Mas pelo menos até os 30 eu já vou ter meu título de doutora, para eu ser doutoranda. E depois disso, se eu ficar no Japão, pretendo atuar como especialista em Direito Internacional, Paz e Segurança. Talvez atuar como professora universitária. No Japão, a carreira de professor é muito bem... Remunerada, inclusive. Sim, né? E não só remunerada, mas reconhecida. Muito bem reconhecida. O próprio imperador, ele abaixa a cabeça para os professores, porque lá a educação é prioridade. Diferença, né? Uma hora dessas, antes de você ir embora, a gente convida você para voltar para a gente então comentar essas diferenças, né, de cultura e tudo mais. Mas, Dani, aproveitando esse gancho, né, desse período que você pretende então continuar, para a gente então concluir a sua participação nesse nosso bate-papo tão gostoso, 2 coisinhas rápidas. Primeiro, e eu tenho até que Salvador também pode comentar, pode contribuir com algumas informações, mas os custos disso, né? Como é que quem está patrocinando, quanto custa tudo isso, porque os jovens que estão nos ouvindo, que estão aí, os seus pais, inclusive, penso que também querem saber, olha, quanto que a Genor e Tânia estão investindo. A Genor e Tânia são os pais de Daniela. E uma outra coisa, como é que então está como é que é a sua relação com os seus pais nessas distâncias e tudo? Comenta conosco. Essa vez que eu estou indo agora, meus pais vão arcar um total de R$0, porque eu consegui bolsa 100%, totalmente paga pelo próprio governo japonês. Eles vão pagar não só a faculdade, como a passagem de avião, as provas de proficiência que eu tive que fazer do TOEFL antes de ir, eles também já me reembolsaram. Todos os correios, documentação que eu tive que enviar para as faculdades, eu também recebi esse reembolso. E eu vou ganhar também mensalmente uma quantia de 145 mil ienes por mês. Quanto é em reais? É aproximadamente $1.500, acho mais fácil a conversão para dólar do que para real. E com isso eu consigo manter a moradia, a alimentação e tudo que eu precisar durante esse meu tempo lá. Se eu precisar também de despesas médicas, alguma outra coisa adicional, eles também cobrem esse custo. Que importante, não, Salvador? E o detalhe que tem lá uma assistência de Rotary também presente. Olha, gente, vejam como essa nossa conversa é importante, tão esclarecedora, não é? Então, serve como um incentivo muito importante, né, para os pais. Vejam, Daniela está com quanto? 23 anos? 24. 24 anos. Ela é intercambista há 9 anos, começou
aos 15, certamente com apoio e incentivo dos seus pais, mas vejam o exemplo e vejam que inspiração que é. Né? Então, são escolhas. É claro que ela é uma jovem bastante determinada, muito jovem, escolheu o que queria, o que quer ser, e certamente isso também faz diferença. E por trás, claro, de uma organização que tem respeito, que tem referência. Não é isso, Salvador? Isso é muito importante. Sim, com certeza. Nossa, com certeza, que coisa boa, viu? Que notícia boa. E mostra também, dentro do nosso Momento Rotary, além de mostrar a Dani, mostramos a importância do intercâmbio, a diferença que faz na vida. Para a gente, falamos várias vezes de intercâmbio aqui, mostrando agora na prática como funciona. Como funciona. Muito bom.